Olá, minha gente. Olá, pessoal, tudo bom? Gente, eu venho falar hoje, né, aqui nesse vídeo, sobre algo que está se tornando muito frequente e até mesmo lamentável, né? Podemos dizer assim. O feminicismo no Brasil, no Ceará e no mundo está aumentando. Você já prestou atenção? Tem aumentado os casos de violência doméstica, a violência do lar contra a mulher, as mortes, né? Aumentaram, né? De uma maneira que está estúpida, podemos dizer assim. Agora, por quê? Qual é a causa de tanta violência doméstica, de tantas mortes, de tantos feminicídios no mundo? Principalmente se relatando de casais, né? Do companheiro, do marido, do namorado, do ex, e é sempre assim. Bom, de acordo com a justiça, o governo brasileiro no mundo diz que a culpa é do homem, é do companheiro. Então eles criam leis que favorecem, né, ao lado feminino. Se você analisar bem, não tem nenhuma lei favorecendo o homem. As leis todas são contra o homem. O homem, algumas coisas que favorecem a ele, mas a mulher, ela tem todo o amparo, tem todo a proteção, né, como eles dizem, né? Muitas leis de proteção e apoio, direitos às mulheres. Tá servindo? Na sua opinião, tá ajudando? Elas estão sendo protegidas, estão sendo abençoadas, estão sendo guardadas, estão vivendo bem? Elas estão se beneficiando com isso? Melhorou? Tá melhor? Não. Piorou. Sabe por quê? Criaram mais leis em benefício das mulheres, né? Em favor da proteção da mulher, para os direitos das mulheres, que elas buscam isso e lutam por isso. Então, eu tenho uma coisa para dizer: quanto mais leis criarem, quanto mais se cria benefício, proteção em favor das mulheres, mais pior fica. Mais mortes haverão. Mais mulheres serão agredidas, serão mortas. Escute o que eu estou lhe falando. Eu não estou sendo machista, nem estou me protegendo, nem buscando meu direito, não. Estou falando abertamente. Por quê? Porque não é isso que resolve. Não é com leis, não é com direitos, não é com proteção que vai fazer com que as mulheres elas se sintam melhor e vivam mais e parem de serem agredidas ou mortas, não. Quanto mais leis o governo cria, a justiça cria, mais elas ficam poderosas, mais as mulheres se acharão no poder, no direito de fazer o que querem. Esse é o problema, entendeu? Por isso que as mortes aumentam. Meu amigo, tem que entender uma coisa: não é culpar só um lado, é os dois que funcionam. No mundo que nós vivemos, no sistema que nós vivemos, as coisas funcionam em pares. A energia, ela só chega à sua casa, a tomada só funciona se os dois lados funcionarem. Não se pode usar só um lado. O neutro não funciona sozinho sem a fase. A fase só funciona se tiver o neutro. Então, é pares. Assim também é no meio humanitário, é na convivência, é na família. Os dois têm que concordar, os dois têm que trabalhar junto. Só se acende a lâmpada, só funciona o aparelho na tomada, só chega energia na sua casa se tiverem dois. E esses dois têm que estar unidos, mesmo que sejam diferentes. Um é mais fraco, o outro é mais forte, mas tem que estar unido. Tem que concordarem. Para que então tenha resultado, para que então possa funcionar a energia. É o neutro e a fase que entram juntos, os dois. Não pode entrar só um. Se entrar só um, não funciona. Tem que ser os dois. O mais fraco depende do mais forte, e o mais forte depende do mais fraco. E os dois se unem. Nenhum pode ser contra, porque se forem contra, se não concordarem, não funciona. Assim também. É no ato conjugal, é na família, é no lar. Então, o problema é que não há concordância entre os dois. Não é proteger um e condenar o outro, não. É educar os dois. Os dois têm que concordar. Se duas pessoas não concordarem, elas jamais andarão juntas. Se não concordarem, se não tiverem o mesmo álibi, as mesmas ideias, por mais que sejam diferentes, não concordam. O problema é que é um querendo ser mais poderoso do que o outro. E com essas leis que se cria, mais e mais a mulher ela vai se tornar poderosa e não querer obedecer, e não querer ajudar, e não querer, entende? Para ela é livre.
Ela é independente, muito bem que seja. Mas o problema é que tem muitos machistas no mundo, muitos homens que se ficam irritados, não aceitam isso, porque o tempo todo a lei é do homem, o moral é do homem, o domínio é do homem, sempre foi. E foi assim que Deus, o Criador, deixou no mundo. Deus não chamou Eva para dominar sobre o mundo e os animais, Deus chamou Adão. Toda a vida, o poder, a autoridade e o direito e a lei e o comando é para o homem. Porém, isso não dá o direito do homem se achar dono, se achar poderoso, achar que pode mandar, matar, escravizar, não. É uma questão de concordância. Como eu disse, é como uma fase e um neutro da energia. O neutro é fraco, a fase já é forte. Mas se a fase achar que está no direito porque é mais forte e expulsar o neutro e não aceitar o neutro com ele, não vai funcionar. Tem que haver uma concordância. É um olhando o direito do outro e ajudando-se uns aos outros. Se você torna o seu lar o local onde você chega para dormir, para descansar, para jantar com a sua família, se você torna esse ambiente insuportável, você não vai conviver nele. Então tem que haver uma concordância. Então, minha amiga mulher, meu amigo homem, os dois têm que estar assim, ó, juntos. Tem que ter concordância. Se não houver concordância, vai continuar como está ou pior. Entendeu? Não é lei, não é proteção. Não é benefício para a mulher que vai ajudá-las. O que ajuda é educação. É ensinamento, é ensinar. É fazer o que a mulher entenda. Ó, você está aqui, ele está aqui, os dois têm que estar juntos. Não adianta querer um tomar o lugar do outro. Tem caso aí que mulher quer ser mais do que o homem. O homem não pode assistir um futebol, não pode ver seu programa favorito, não pode trazer um amigo em casa, não pode reclamar. O homem não pode reclamar de uma sujeira, de uma coisa errada, porque a mulher acha que ele está sendo bruto, sendo ignorante, sendo machista. Não. Tem que ter uma concordância. Se duas pessoas não concordarem, jamais andarão juntas. Então o problema do feminicídio, do problema do lar, as brigas, né? As ocorrências que acontecem, as agressões contra a mulher, é exatamente isso. Falta de educação, falta de ensinamento, falta de concordância, falta de um respeitar o ambiente do outro. Você tem que respeitar o ambiente da sua esposa e a sua esposa tem que respeitar o seu ambiente, é assim. E os dois concordar. Não existe ninguém igual, ninguém melhor que o outro. Esse é o problema. Enquanto não mudar isso, vai continuar acontecendo desgraça. E isso é o que eu tenho para dizer, tá bom? Infelizmente, eu lamento, é chato, é horrível isso. A gente vê todos os dias. Agora há pouco no jornal aqui do Ceará passou. 2 mulheres foram assassinadas pelos seus companheiros. E aumentou, de acordo com a notícia que eu escuto, aumentou o número de feminicismo, de agressões no lar. E as leis foram criadas. E acabaram de ser aprovadas no Congresso muitas leis em favor da... E elas estão aí fazendo propaganda na televisão, estão se achando, estão se gabando, mas do que está adiantando? Não está servindo de nada, infelizmente, nem vai servir. Porque não é assim que funciona. Não é colocando a mulher no poder, no mesmo direito que vai mudar. É fazendo com que cada um se respeite nos seus devidos lugares, como a mesma coisa da energia. Assim como o neutro é fraco e respeita o poderoso fase, e o poderoso fase respeita o fraco neutro, para os dois trabalhar juntos e funcionar, assim também é no lar. Se não concordarem um com o outro, se não se respeitarem, não respeitarem os seus direitos, não vai dar certo. Então, fica aqui o meu apoio, eu espero que isso não acabe. Espero que as mulheres realmente se sintam protegidas de verdade. Porque os companheiros das mulheres hoje não são mais os seus protetores, eles não são, a maioria, né? Não estou dizendo todos. Não são protetor, não são herói, não são ajudador, não são companheiro, não são amigo. Não, querem ser donos, querem mandar. Acham que tem o direito de ser dono. Não, ninguém é dono de ninguém. Cada um no seu lugar. É o que eu tenho para dizer e eu torço. E eu torço muito e apoio que todas as mulheres no Brasil e no mundo possam ser felizes e abençoadas. E possam ser protegidas de verdade. Valeu? Forte abraço para vocês, mulheres.